Dia Nordeste. Daniela Delavô, Tom Barros. Daniela Delavô, bom dia. Super FM 92.5, são 5 horas da manhã, 47 minutos, 5h47. E a gente vai direto pra onde, Glauber Souza? Diário do Interior. É pra onde a gente vai. Vamos conversar e conhecer mais sobre o cultivo de bonsai. Sabe o que é o bonsai? Sei, sim, sei. Pois é, pra quem não sabe, é uma réplica de uma árvore grande. Como se fosse uma miniaturazinha de árvore. Isso, é a exatamente. coisa mais linda. E o Vandenberg Belém é que vai contar essa história pra gente. Vandenberg Bom dia, Belém, bom Vandenberg. dia, Vande. Vandenberg Belém. Bom dia, Dani. Bom dia, Tom. Bom dia você que acompanha pela Verdinha, também pela TV Diário. Isso mesmo, Dani e Tom, e você que acompanha pela Verdinha, também pela TV. Eu, aqui no Iguatu, eu conheci o Pedro, né? Eu já conheço, na verdade, o Pedro há bastante tempo. Eu conheci o cultivo dele de bonsai. É muito interessante isso, porque entre tantas plantas, ele escolheu justamente as que se adaptam mais aqui à nossa realidade, isso que é o recomendado, né? A gente pensa que são só aquelas plantas orientais, né? Aquelas plantas que mostram nos filmes, né? Mas não, conforme ele disse, cada região, cada localidade, cada país tenta se adaptar justamente, tenta utilizar nessa técnica justamente a questão do que é cultivado ali naquela localidade. E ele tem plantas da nossa caatinga, plantas do país, digamos assim. E em relação a isso, ele conversou com a gente e ele fala um pouco como foi que teve essa influência, né, de começar Como eu a acredito cultivar o bonsai. Vamos acompanhar o que ele fala. que a maioria das pessoas aqui no Brasil, nos anos 80 para 90, o filme Karate Kid, né, ele despertou a curiosidade de muita gente sobre essa questão da cultura oriental, né? Me despertou interesse a partir do filme, né? E fui buscar conhecimento. Comecei a pegar uma plantinha, botar no vaso, esperar que ela se desenvolvesse, né? Achando que estava fazendo bonsai. E fui buscando conhecimento. Na época, a fonte de conhecimento geralmente era as livrarias, né? Então tinha o Zé da Banca aqui, que minha mãe comprou uma revista, Bonsai Brasil, essa revista. E lá tinha algumas informações que eu comecei a estudar. Mas eram poucas as informações, muito limitadas. Eu fiquei cultivando algumas plantas, né? Eu acho que essa aqui é da época. Essa aqui atrás é da época que eu comecei lá nos anos 90. É o Ficus, né? E comecei a cultivar. Passaram-se os anos, eu fui fazer faculdade de mecatrônica e quando eu fui decidir fazer a minha monografia, né, de final do curso, eu queria fazer alguma coisa relacionada com algo que eu gostava. Então, eu quis desenvolver um sistema de automação para irrigação para plantas como bonsai, por exemplo, que são cultivadas em ambientes restritos, pequenininhos, né? Que é uma limitação que a gente tem, né? Muita gente, quando tem uma planta dessa que o vaso é pequeno, vai fazer uma viagem de 2, 3 dias, fica dependendo de alguém para aguar. E aí eu queria desenvolver um sistema para quando eu fizesse uma viagem, eu pudesse deixar lá e a planta não ia se desidratar. E aí, esse trabalho fez com que eu começasse a pesquisar mais sobre o bonsai, mas aí já com a presença da internet, né, que facilita o acesso à informação. E aí eu descobri uma turma que estava vindo para Xaramubim, né, era um grupo que faz parte de uma associação, né, que hoje eu faço parte também, que é a ANB, a Associação Nordestina de Bonsai. E aí, quando eu me juntei com esse pessoal, com a turma, eu comecei a ter acesso a informações mais práticas, né? E que condiziam mais com a realidade do clima e do nosso ambiente aqui, né? Descobri que bonsai não é uma planta oriental, como muita gente pensa. Na realidade, o bonsai pode ser feito com qualquer espécie de planta. Lógico que tem aquelas que se adequam melhor para o tipo de cultivo, né? Mas pode ser feito. E hoje, fazendo parte dessa associação, eu entendi que a gente não pode lutar contra a natureza, né? Então, se eu moro num ambiente quente, com radiação solar muito forte, né, eu procurar se adaptar às técnicas do bonsai às plantas nativas aqui, que elas iriam se adaptar melhor, né, ao clima, ao sol e tudo mais. E aí a gente começou a colocar plantas nativas, né?
ela é ligada à cultura oriental, né? O bonsai. A origem mesmo? A origem, ela tem... Assim, para quem estuda, descobre que a origem ela não está muito bem definida, né? Porque existem desenhos nas esfinges do Egito que já arremetia a cultivos similares ao do bonsai. Né? A cultura começou lá na China, que tinha um cunho religioso, né? E depois, quando a China ela foi aberta para o mundo, os estudiosos japoneses estudaram, levaram para o Japão. Lá eles adaptaram a realidade deles, aí foi lá onde criaram regras para ter campeonatos, né? Exposições, pontuar. E de lá foi partindo para o mundo, né? Europa, América do Norte. No Brasil já chegou bem depois, né? E aí essa arte ela vem crescendo aqui no Brasil. E quais são as plantas que você cultiva hoje? Eu particularmente, eu tenho poucas plantas. Eu tenho o bonsai como um hobby, como uma coisa para me fazer quando eu estou com o tempo mais livre, né? Eu não tenho intenção de ganhar dinheiro nem nada. Então, se eu for ter muitas plantas, eu vou ter mais trabalho para cuidar. Então, eu fui selecionando naturalmente aquelas plantas que dão menos trabalho. Né? Então, eu descobri que a acerola, por exemplo, é uma planta fácil de manejar, porque ela tem o galinho flexível. É uma planta que tem um crescimento rápido. É uma planta que, apesar da folha ser pequena, o que possibilita fazer plantas menores, né? Ela tem ainda o atrativo de ter a floração, de ter o fruto. Então, tudo isso eu acho muito interessante. Então, eu escolho planta que tenha preferencialmente flor, que tenha um fruto para ficar mais interessantinho, fácil de ser cultivada, que exija pouco cuidado. Então, são plantas fáceis de manejar, porque tem planta que, se eu for fazer algum procedimento, ela é mais sensível, né? Então, plantas que são mais resistentes, como ficus, como a acerola, a bougainville, por ser uma planta resistente e uma planta que tem a floração bonita. Então, eu escolho... Meu critério de escolha para as plantas é esse. E elas se adaptam aqui, né? À nossa realidade. Não, exatamente isso, né? E olha que eu trabalho, às vezes, viajando. É o contrário do que muita gente pensa. Eu trabalho viajando, às vezes estou trabalhando 3 turnos. Muita gente diz assim, não vou cultivar bonsai não, porque dá trabalho, eu não tenho tempo. Bem, eu me enquadro nesse perfil, mas eu consigo, porque assim, o bonsai, ao contrário do que muita gente pensa, não dá tanto trabalho não. Se você colocar ela num local onde você tem um determinado controle e basicamente você irrigar todos os dias e uma adubação periódica, com adubos específicos, você consegue ter uma planta saudável sem muito trabalho, né? Lógico, quanto mais planta você tiver, mais trabalho você vai ter. Então, eu tenho uma planta. Por exemplo, uma planta dessa não vai exigir muito tempo da tua vida. Beleza. Sei lá, 1 minuto para tu irrigar. Beleza. E um final de semana, a cada 3, 6 meses, você botar um adubozinho. Pois é importante essa questão dessas dicas, né, que o Pedro fala, justamente sobre essa questão do bonsai. Como ele diz, é bem fácil a questão do manejo, principalmente ter o cuidado com a água e com o substrato, né, que sai aquelas substâncias, né, aqueles digamos, produtos que são colocados principalmente ali no entorno da árvore, né, para fazer a sustentação e principalmente também reter, na verdade, líquidos para que essa planta ela consiga sobreviver bem mais. Diferente, né, como ele até me explicou também, de plantas que você encontra em alguns locais onde elas não têm uma vida bem duradoura em relação a uma que você consegue fazer, até mesmo onde você compra e que tem uma procedência. E ele continua falando justamente sobre isso, sobre o bonsai, essa técnica, esse cultivo que é tão interessante e que é tão bonito de se ver principalmente. Vamos acompanhando. O que é a irrigação? Já a gente está vendo que ela é uma planta bem pequena, né? Ela exige pouca água. Na realidade, a preocupação maior, né, morre mais planta por excesso de água do que por falta, né? A preocupação maior que a pessoa tem que ter é em preparar um substrato que seja drenante, né, para evitar que ele fique muito tempo úmido e ocasione apodrecimento das raízes. Então, se o pessoal usa caco de telha, né, casa de cupim esfareladozinho, porque
é um substrato que ele não vai reter tanta umidade. Areia de rio, né? Lógico que você vai ter que ficar fazendo adubações periódicas, né? Mas um solo mais drenante. O problema é, como aqui é uma quantidade pouca de substrato, né? Isso vai fazer com que a água também, principalmente aqui na nossa região que é muito quente, o ar seco, muitas vezes eu preciso molhar 2 a 3 vezes por dia, dependendo do local que a planta tiver, né? E aí você tem que ter uma atenção maior nessa questão da irrigação. Aí, variando de espécie para espécie, vai ter planta que exige mais sol, outras menos. Mas toda planta precisa de luz, né? O que você tem que estar atento, né? Que é até um conselho que eu dou, né? Muita gente imagina bonsai planta pequenininha, né? Eu tenho Pois é, isso que eu ia perguntar. um exemplo de um bonsaizinho pequeno, né? Que tem os tamanhos, né? Bonsai ele não é só uma planta pequena, tem bonsai de mais de 1 metro, 2 metros de altura, né? Então, quanto maior a planta, normalmente menos trabalho, cuidado em relação à irrigação, você vai precisar ter. Por quê? Porque por ter mais substrato, ela vai reter mais umidade. Um vaso, quando ele é muito pequeno, ele retém menos umidade, então ele vai secar mais rápido. 2, 3 horas seca. Então, uma planta, quando ela é muito pequenininha, ela vai exigir um cuidado maior. Eu, particularmente, comecei querendo plantas pequenas, mas como eu fui percebendo isso, eu fui migrando para plantas maiores, né? Então, hoje eu tenho já plantas de 70 centímetros, de 80 centímetros. A menor que eu tenho é essa daqui, ó. Então, daqui para cima. Nem quero planta grande demais, porque aí eu vou precisar de vasos maiores. Mais espaço. Né? Mais espaço, nem pequena demais por questão desse detalhe, né, que eu acabei de falar. E a questão do valor, assim, do custo para nem custo, é valor mesmo, né? Para manter esses bonsais. Cara, o cuidado em relação à adubação e irrigação é muito parecido com a planta comum, né? O que diferencia um bonsai de uma planta comum é as técnicas que você vai aplicar de estilização da planta, né? Porque o bonsai é quando você olha a planta e você tem aquela sensação de ver uma árvore antiga, né? Então, quando você vê tronco, uma coisa que num arbusto você não enxerga, é o que diferencia ele de ser uma planta e de ser um bonsai, né? O bonsai são técnicas que eu vou aplicar para que as pessoas, quando olhem para a planta, ele veja como se fosse uma árvore centenária, tem essa sensação de estar vendo uma árvore antiga, né? Que tem uns estilos, né? De bonsai. Tem. Para manter, né? Para cultivar o bonsai. Os estilos de bonsai, eles são inspirados na natureza. Então, natureza, se observa a natureza, vai analisando os estilos e foram definidos alguns estilos, né? Que, por exemplo, esse daqui é o ereto informal, né? Ele tem um movimento, esse movimento sinuoso no tronco, primeira curvatura, um galho. Esse aqui é o estilo Miyagi, né? É o que eu mais gosto, né? Mas tem outros estilos. Tem o literati, tem o varrido pelo vento. Então, para quem quer aprender a estilizar uma planta, aí vai ter que estudar um pouquinho, pesquisar sobre os estilos, sobre as técnicas de envelhecimento, né? Para que você possa dar uma característica antiga. Tem as técnicas para trabalhar madeira morta, que é para dar aquele efeito de uma árvore com ouro. Aí isso aí você pode utilizar ferramentas específicas que foram sendo desenvolvidas ao longo dos anos, né? E as técnicas. Aí tem que praticar, tem que participar, tem que estudar, tem que participar de eventos, como já existem. Para quem não sabe, existem eventos que acontecem, inclusive vai ter um agora lá em Recife, né? Eu não sei exatamente a data aqui de cabeça, mas a Associação Nordestina de Bonsai está promovendo um evento lá, que lá vai ter aulas, vai ter treinamentos, vai ter exposição. E quando você pode, você participa, né? Eu sempre que posso participo, né? Eu faço parte da associação, a gente tem alguns benefícios, né, por participar. Então, sempre que eu consigo uma liberaçãozinha do trabalho, uma coisa desse tipo, eu estou participando. Se Deus quiser, eu vou participar desse também. Dá a sensação de estar bem zen, digamos assim, quando a gente está perto dessas plantas, né? Pois é, eu nunca tive interesse comercial. Então, assim, muita gente, Pedro, tu não vende não? Pedro, não, eu tenho 6, 7 plantas. Se eu vender, acaba, né? Então, assim... Acaba sua terapia, né? Tem um apego, né? Por exemplo, uma planta que eu tenho desde os anos 90. Que é esse fixo. Desde os anos 90. Aí você passa 20 anos cuidando de uma planta, de repente você vender ali, é como se fosse um filho, né? Então, assim, eu não tenho bonsai para vender. Geralmente, quando a pessoa pede, eu digo assim, cara, eu posso passar o pouco conhecimento que eu tenho para que você possa tentar também praticar, né? E como você disse, hoje a internet ajuda muito, né? Ajuda, você acha muita informação na internet. Tem
colegas meus de associação que tem canal no YouTube, né? Tem outros também canais como ABC do Bonsai, que ele também, para iniciante, ajuda muito. Pois é, o valor comercial, né, para quem vende, né? Em média é comercializada quanto, Pedro? Assim, chega de quanto a quanto? Como se tem planta que vale um carro, né? A até mais. Seu bolso é seu guia, né? Como isso aqui o bonsai é uma arte. E em arte, o valor agregado, ele varia por muitos fatores, né? Quem trabalhou na planta, né? Por exemplo, um pintor, ele joga uma tinta num painel lá, mas bota a assinatura dele lá, aquilo ali vale 1 milhão. Então, o bonsai, por ser uma arte, o valor agregado tem vários fatores. Então, o tipo de espécie de planta, a técnica que foi aplicada, a dificuldade de se trabalhar a planta, o nome de quem trabalhou nessa planta, tudo isso aí vai agregar valor. E aí, tem plantas que não tem nem como você atribuir valor, né? Tem planta de 2.000 anos que foi trabalhada por gerações de pessoas e é complicado você atribuir um valor a uma planta dessa. Pois é, muito legal esse cultivo do bonsai. E o que é interessante também, esses canais que o Pedro indicou, tem um que é o Bonsai NE Brasil. Esse canal, ele é bem interessante porque, principalmente para iniciantes, né, aquelas pessoas que têm interesse em começar a cultivar o bonsai, né, que é uma técnica de cultivo, além de ser muito bonita essa questão da planta, tem também todo esse cuidado, né, que as plantas nos proporcionam. Inclusive, eu estava até falando com o Pedro, quando a gente está lá, é uma sensação tão gostosa de ficar num ambiente assim, calmo, tranquilo. E essas plantas, elas proporcionam ainda mais. Só de você visualizar, você já tem, né, essa sensação. É bem interessante isso. Portanto, Dani, Tom, a gente volta com vocês aí no estúdio. Muito bem. Muito Valeu, bem, Vandenberg. olha, Vandenberg, Bom Belém. dia pra você, hein? Deixa eu te falar uma coisa, Tom. Vandenberg, Belém. Um abraço, até amanhã. Não vai embora agora, não. Não corra, não. Não corra, não, que eu tô sabendo de coisas, viu? Vixe. É bem fofoca, é? Tom Barros, ele nunca faz nada do que ele traz na matéria, né? A gente pergunta assim, você fez isso? Não sei fazer, não. Isso. Pois se eu te disser que de tanta gente falar, ele se sentiu desafiado. E ele, não é que ele foi correr? Correr? Eu tenho imagens. Não acredito, eu posso não. provar. Com aquelas pernas ré finas dele? Pois se eu te disser, olha aí, o Glauber libera o áudio. Ele foi correr, Fala de Deus. conseguir imagens exclusivas de Vandenberg Belém arquejando. Cadê? 3 quilômetros. Ele vai já falar. Cadê? Aí, arquejando, ó. Vamos fazer essa experiência aqui pra mostrar pra vocês. Na largada ele já tá assim, viu? Mas ele não morreu, não? Tom Barros, ele passou o final de semana todinho deitado com água morna com sal grosso nos pés. Fala de nossa. Ele é o último, né? Cadê as palmas dos nossos atletas? Ele foi o último, bichinho. 3 km concluído com sucesso. 3 quilômetros. Mas conseguiu. Conseguiu. Parabéns, Chegou em Vandenberg. 18º lugar, recebeu medalha. Vandenberg, você é um campeão, Vandenberg Belém. Vandenberg, valeu, Vandenberg. Você foi o último a largar e o último a chegar. Parabéns. 18º lugar, viu? Tinha 18. Eram 20 corredores. Tem café lá também, viu, Dani? Tinha café? Então tá aí o estímulo dele. Dani. Tem café, por isso que eu corri. Parabéns, Valeu, Vande. Vandenberg. Um abraço pra você. 6 e 6, Um abraço, intervalo. até amanhã. A gente Até. volta já já.